E neste dia 5 de agosto, que se comemora o Dia Nacional de Saúde, eu converso com o Dr. Vitor Araújo Machado, mestre em Oncologia pelo Instituto Nacional do Câncer. Considerado uma doença crônica e muitas vezes silenciosa, o câncer é responsável pela morte de 7 milhões de pessoas por ano em todo o mundo e estima-se que esse número triplique nas próximas 4 décadas. Hoje a doença é a segunda causa de morte entre as não transmissíveis, ficando atrás apenas de doenças cardiovasculares. Entre as mulheres, a incidência de tumores de mama é maior e causa em média 11 mil mortes por ano só no Brasil. Entre os homens, o câncer de pulmão é o principal vilão e leva a óbito mais de 15 mil por ano. Tudo bom, Dr. Vitor? Tudo ótimo. E como é que o câncer está sendo visto hoje pelos pacientes, né? A gente já tem aí uma população que entende a questão desse problema, que já, enfim, que procura um tratamento, ou isso ainda não está aí no imaginário da população? Olha, é um prazer poder falar sobre esse assunto com vocês, com seus ouvintes, né? E, bom, o Dia Nacional da Saúde, né, é um dia em que a população tem a oportunidade de lembrar, né, a importância que se tem na prevenção, né, e na manutenção da saúde. E, além disso, né, é uma forma também da população exigir, né, os seus direitos, né? A população brasileira tem esse direito de da saúde fornecida pelo governo, né? E que era um desejo do Oswaldo Cruz, né? Na verdade, o Dia Nacional da Saúde foi instituído em homenagem a esse grande médico, né, Oswaldo Cruz, grande médico brasileiro, que teve um cargo equivalente ao ministro da Saúde em 1872, né, nasceu, aliás, em 1872 e assumiu mais tarde esse cargo, né, e por causa do aniversário dele, que é 5 de agosto, foi escolhido esse dia para se comemorar o Dia Nacional da Saúde, né. E vale a pena lembrar que a saúde não é apenas ausência de doença, né. A saúde como diz, como recomenda, ou como define a Organização Mundial de Saúde, é o completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade. Doutor Vitor, entre a questão do câncer em si, a gente tem hoje uma incidência maior entre as mulheres do Sim. que entre os homens, né? Sim. Por que a que se deve esse fator? Bom, o câncer, na verdade, ele atinge de uma forma similar os dois sexos, né? É uma doença crônico-degenerativa, né? Uma doença, como as outras doenças crônico-degenerativas, como a doença do coração, tem aumentado em incidência porque a população tem envelhecido, né? E é muito importante que a população participe, né, dessa campanha, né, desse movimento de controle do câncer com a prevenção, né? As pessoas têm ficado um pouco mais... as pessoas têm sido um pouco mais... têm tido um pouco menos medo da palavra câncer, né, por causa da informação que se divulga de que o câncer é uma doença curável, né? E ela é tanto mais curável quanto mais no início ela é diagnosticada, né? Por isso que existe a questão da prevenção para alguns casos de câncer. É importante a população fazer a prevenção primária, né, procurar as mulheres procurarem o ginecologista para fazer o exame de mama, né, o exame físico de mama a partir dos 20 anos, né, preventivo para prevenção do câncer de colo de útero a partir da idade adulta também, né, e a mamografia. Né, a mamografia é importante a partir dos 50 anos, né, e para aquelas mulheres que têm fatores de risco a partir dos 40 anos. Né. Agora, é uma doença curável, né, e mesmo para aquelas pessoas que têm câncer atualmente, né, elas podem viver com muita qualidade de vida, mesmo aquele câncer que não é curável, elas podem viver com saúde, né, com qualidade de vida. Os tratamentos estão evoluindo, né, os pacientes vivem muito tempo e vivem muito bem. Entre os jovens, a gente tem aí realmente uma incidência de câncer realmente se apresentando aí nos jovens, ou será que isso sempre aconteceu e o jovem é que realmente não tinha aí essa responsabilidade, esse interesse realmente em ter esse cuidado com o próprio corpo? É uma excelente pergunta. A percepção do câncer na sociedade tem aumentado por 2 motivos, né? Por esse primeiro que eu falei, né, em que se fala mais sobre câncer mais abertamente, né, a gente tem veiculado na mídia, nas novelas, né, a questão do câncer, né, e também porque a população está envelhecendo,
né, por esses dois motivos. Mas, atrelada a isso, a melhoria do diagnóstico e do tratamento, né, tem facilitado a cura, né. O câncer nos jovens, né, é uma outra questão, né, uma questão de natureza de percepção também, né, e também de maior fatores de riscos entre a população, né, por exemplo, câncer de mama, né, em que a média de diagnóstico gira em torno dos 50 a 60 anos, média de idade de diagnóstico gira em torno dos 50 a 60 anos, mas também é visto entre jovens, né? As mulheres, elas têm tido menos filhos, né? As mulheres têm amamentado menos, né? Então, têm utilizado mais comumente a terapia de reposição hormonal, isso a gente já tem tomado um pouco mais de cuidado, né? Isso tudo faz com que o câncer aumente, não só na população mais idosa, né, mas na população mais jovem também, né? Existem outros fatores, né, fatores de risco que a gente ainda está investigando, né, mas de fato o câncer entre os jovens tem aumentado um pouco, mas não é nada alarmante. A questão do tratamento de prevenção, o senhor acredita que ao longo desses anos nós tivemos aí um movimento de prevenção realmente, já que a prevenção é aí a maior arma para combater o câncer? O senhor acha que a sociedade hoje vive uma realidade, entende de uma forma diferente a questão do tratamento do câncer? Sim, eu concordo. O primeiro passo para se combater uma doença é conhecê-la, né? E isso tem sido feito não só pelos nossos pesquisadores, né? A questão molecular do câncer tem melhorado, né? O conhecimento da biologia molecular do câncer, desde o DNA, né, até a manifestação do câncer na pessoa, isso tem se conhecido melhor, né? Mas também, né, a população ela tem procurado mais seus médicos, né? Mas a gente ainda tem uma resistência. As pesquisas mostram que os homens são muito resistentes a procurar um médico para fazer um exame preventivo, né, ou um check-up, né? As mulheres procuram mais os médicos, né, mais assistência de saúde, né? Mas isso já tem melhorado muito, né? As pessoas têm tido um maior conhecimento do que é o câncer, têm tido um conhecimento maior do tratamento do câncer, a quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia, e o melhor de tudo, as pessoas estão mais conscientes de que ter câncer não é o fim do mundo, né? Muito pelo contrário, né? Ter câncer, além de ser uma doença curável, né, pode servir para a pessoa repensar a sua vida, repensar o seu modo de vida, né, e tomar atitudes mais saudáveis diante da vida e, a partir daí, ensinar as pessoas que estão ao seu redor a ter uma atitude de vida mais saudável. Doutor Vitor, o senhor acredita que os centros de tratamentos, hospitais, existe já uma infraestrutura capaz de suprir as necessidades desses pacientes com câncer, ou isso é algo que está sendo desenvolvido no país? O tratamento do câncer no Brasil melhorou muito nos últimos anos, né? Nós temos centros de excelência de tratamento de câncer, temos centros de excelência privados, né? E temos alguns centros de referência públicos também, né? É claro que existe muito o que melhorar, né? O tratamento do câncer é um tratamento muito caro e o custo tem aumentado cada vez mais, né? E essa conta quem paga somos nós, né? Através dos convênios que têm aumentado. O tratamento do câncer contribui um pouco para o aumento do convênio, não justifica totalmente, mas contribui um pouco. E nós pagamos essa conta também através dos nossos impostos, né? O que nós temos que exigir é que esse dinheiro pago através do imposto seja cada vez melhor utilizado. E isso é possível através da gestão, né? A gente precisa de gestão hospitalar, gestão de saúde mais eficientes, né? Então, o que eu quero dizer é que nós já melhoramos muito, né, em relação ao tratamento do câncer, né? Nós temos, né, nas nossas instituições públicas e privadas medicações de ponta, de excelência, né, para tratamento do câncer, né? Mas temos muito o que melhorar, né? Acho que nós precisamos ainda gerir o nosso dinheiro e talvez gastar um pouco mais com a saúde do brasileiro. Doutor Vitor, então fica realmente a dica aí, não só sobre as questões aí que envolvem todo o Dia Nacional aí, de uma data especial que a gente comemora nesse dia 5 de agosto, que é o Dia Nacional de Saúde, mas principalmente no que se refere à conscientização da população
no tratamento do câncer e as possibilidades aí de estar buscando a melhor forma aí de se prevenir, né, dentro do que o nosso governo oferece, dentro das condições financeiras de cada um, né? Certo. Exatamente. Então, é importante ter atitude de vida saudável, não fumar, beber menos, né, fazer exercício físico, controlar o peso, né, e consultar o seu médico, né? Eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês e espero que essa conversa possa contribuir para as pessoas terem uma melhor qualidade de vida. Com certeza sim, doutor Vitor. Olha, muito obrigado pela sua participação no nosso jornal. Nada, boa tarde.